santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Iniciamos nosso culto com uma oração de adoração. E agora peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo de número 145. Salmo de número 145, do verso 1 ao 7. Acompanhe a leitura. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém. Até aqui. Nós, em alto e bom som, nos colocaremos de pé ao som do hino e cantaremos louvor ao Senhor, hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai. Vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ainda em pé, convido a nossa irmã Louraci que nos conduza nesse momento em oração de exaltação e gratidão ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, nesse momento, por estarmos aqui na tua casa, te louvando e bendizendo o teu nome. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é o único que pode ser exaltado, Pai.
Te louvamos em nome de Jesus, ó Pai, pelo teu cuidado para conosco até aqui nesse momento, ó Pai. Ó cada irmão que está aqui presente, meu Deus. Que cada um de nós, ó Deus, possamos ter a convicção de que estamos aqui, Senhor, para louvar e te bendizer o teu nome, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desse culto. E abençoe, Senhor, cada ato que for feito aqui. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia novamente no Salmo de número 145, agora dos versos 8 ao 13. Salmo de número 145, do verso de 8 ao 13. Nós faremos isso em uníssono, todos juntos. Verso do 8 ao 13. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é todos os séculos, e o teu domínio subsiste para todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Amém. Até aqui. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Agora, nesse momento, nós seremos conduzidos em cânticos espirituais ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, que realmente nós possamos estar consagrando tudo o que nós somos para Deus.
dos reis consagro tudo o que sou. De tantos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Que a igreja pode ser sentada. Irmãos, abra sua Bíblia novamente no Salmo de 145, Salmo 145, agora do verso 14 ao 21. Salmo 145, do 14 ao 21. A palavra do Senhor nos diz: O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.
ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Santa palavra do Senhor. E nesse momento nós oraremos e a nossa irmã Rosenilda nos conduzirá numa oração de confissão ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nessa noite, ó Deus, nos encontramos na Tua casa para Te louvar, para Te cultuar, ó Deus, e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, porque Tu és digno de receber todo louvor, honra e glória, ó Pai. O povo aqui se encontra, Senhor Deus, com os corações alegres por estar na Tua presença, ó Pai. Mas nós reconhecemos, Senhor Deus, que somos pecadores, nós reconhecemos que somos falhos, ó Deus, e carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão a cada momento, Senhor. Venha, ó Deus, falar aos nossos corações, moldar o nosso ser, ó Deus, para que possamos, ó Pai, procurar fazer a Tua vontade, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não Te agrada, tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos nos apresentar diante de Ti, ó Pai, em condições, ó Deus, de Te cultuar, ó Pai. Porque, ó Deus, se não fosse o sangue de Cristo derramado naquela cruz, redimindo os nossos pecados, Senhor, nós não poderíamos estar na Tua presença, ó Pai. Porque as nossas mãos estão manchadas pelo pecado, ó Deus. Os nossos corações, ó Pai, têm, infelizmente, Senhor Deus, se voltado para aquilo que é mal. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Toca nas nossas vidas, ó Pai, e transforma-nos segundo o Teu querer, para que possamos ser de acordo com a Tua vontade. Fica conosco, Senhor Deus, perdoa as nossas falhas e pecados. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós teremos nesse momento um momento muito alegre, especial para a igreja, que é o momento do recebimento de novos membros. A palavra está com o reverendo nesse ato. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É com alegria que eu quero convidar o nosso irmão Rafael. Cadê hoje? Ele está aí? Não escapou hoje não, né? Está aí. Rafael, por gentileza, vem aqui à frente, meu irmão. Pode ficar aí voltado para mim, na diagonal com a igreja, para que eles também possam acompanhar. Meus irmãos, é sempre motivo de grande alegria nós recebermos mais um irmão, de maneira pública e oficial, como membro da nossa igreja. E aqui está o Rafael também, que se apresentou ao conselho, demonstrando esse desejo no seu coração de se tornar membro da nossa igreja, seguiu a cartilha direitinho, fez o curso na classe de catecúmenos, e então o conselho, entendendo que o irmão está preparado, nós resolvemos neste momento recebê-lo então como membro da nossa igreja. E para isso eu quero lembrar ao nosso irmão Rafael e também aos demais irmãos o que nos diz a palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela profissão da mesma fé, a confissão da mesma fé e pela mesma esperança nas promessas dEle. Ele nos diz em sua palavra, em Mateus 10, 32 e 33, o seguinte: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensina: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 10. Visto que pela graça do nosso Deus, meu irmão Rafael, você resolveu unir-se a nós como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, a sua confiança no Senhor, eu quero então, neste momento, passar algumas perguntas para que
o irmão possa responder. E eu peço a atenção da igreja também, que, portando de maneira reverente, como está, possa testemunhar essa pública profissão de fé do Rafael. Então, a primeira pergunta: você crê, meu irmão, que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, o santificador das nossas almas e o doador da vida. Você crê no Deus Trino? Sim? Sim, eu creio. Próxima pergunta: você crê que as Escrituras, a Palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Você crê assim? Sim, eu creio. Você promete ainda, Rafael, que fará uso da Bíblia diariamente para o seu crescimento espiritual? Sim? Sim. Você confessa, Rafael, que foi concebido em pecado, que por natureza você é incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinado antes a amar e a fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por palavras, pensamentos e obras? Sim? Sim, confesso. Você crê fielmente no sangue de Cristo, que purifica de todo o pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e a obra do Espírito Santo, que Jesus dá a todo o que Ele pede? Você crê? Sim. Você está sinceramente arrependido dos seus pecados e promete que fará uso dos meios da graça, ou seja, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com os santos, para o seu crescimento espiritual, e deixará de fazer o que a santa palavra de Deus proíbe? Sim? Sim. E agora, Rafael, você promete diante de Deus e da igreja, como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, se sujeitar à sua disciplina, às suas autoridades nela constituída, para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras Sagradas? Promete? Sim, prometo. E a última, ufa, chegou. Você promete, como membro da igreja, sustentar a causa do Evangelho moralmente com a sua presença nos trabalhos da igreja? Veja que é uma promessa, mais uma. O bom testemunho no mundo durante a sua vida, e financeiramente com os seus dízimos e ofertas, promete sustentar assim esta obra? Sim, Sim? prometo. Meus irmãos, diante dessas promessas, desses votos feitos pelo nosso irmão Rafael, neste momento, eu quero lembrar aos irmãos e também ao nosso irmão Rafael que a pública profissão de fé e essas solenes promessas que você acabou de fazer, meu irmão, diante de Deus e diante da igreja também, sendo sinceras, significa que você entra em aliança com Deus, na qual Ele promete ser o seu Deus e você promete pertencer a Ele somente como o único Deus vivo e verdadeiro. Nesse instante, eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus lhe dê a graça dele poder cumprir essas promessas feitas diante de Deus e diante da igreja também neste momento. Feche seus olhos, oremos ao Senhor pelo nosso irmão. Santíssimo Deus, nosso coração se alegra nesta hora, Pai, porque mais um escolhido teu, Senhor, no tempo do Senhor, faz a sua pública profissão de fé, assumindo, ó Deus, publicamente diante do Senhor esse compromisso, fazendo a Ti, Pai, esses votos, essas promessas. E agora, Pai, pedimos que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, venha capacitá-lo, venha iluminá-lo,
para que ele possa, ó Deus, cumprir essas promessas feitas neste momento aqui. Que o Senhor abençoe a vida do Rafael, Senhor, o teu servo. Que o Senhor, ó Deus, o faça crescer na tua graça cada dia mais, no conhecimento da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, aumente-lhe a fé a cada dia, Pai. E que o Senhor, ó Deus, o use como instrumento nas tuas mãos para o crescimento do teu reino, para abençoar os seus irmãos e irmãs e para a glória do teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua vida. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o seu casamento. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua vida profissional. Que o Senhor, ó Deus, guarde a sua vida, guarde o seu lar, guarde a sua esposa, guarde, ó Deus, esta família, Senhor, na tua presença, Pai. E que o Senhor o livre de todo mal, não o deixe cair em tentação. Que ele seja, ó Deus, uma bênção em nosso meio, para a glória do teu santo nome. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. A igreja ainda permaneça em pé e eu quero nesse momento me dirigir à igreja dizendo o seguinte: o nosso compromisso para com o nosso irmão Rafael. E ao final dessa leitura eu peço que a igreja, assim entendendo, confirme com um amém bem vigoroso, para ficar na mente dele, no coração dele. Nos diz assim, então eu me dirijo à igreja, que nós, oficiais da igreja, e os demais que estão lá atrás também, e os irmãos, membros dessa igreja, nós o recebemos, Rafael, cordial e jubilosamente em nossa comunhão, suplicando o auxílio de Deus, para que possamos juntos procurar o bem temporal e espiritual de nossos condiscípulos e fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Os irmãos confirmam? Amém. Amém. A igreja pode assentar-se nesse instante. E eu quero convidar, como de costume, simbolizando as boas-vindas ao nosso irmão, que cada irmão, um irmão representando a sociedade da igreja, SAF, o PH, o MP, UPA e até o CP também, que venha dar um abraço no nosso irmão, demonstrando assim a nossa alegria em poder recebê-lo como nosso irmão em Cristo. Como eu costumo falar também, agora arregaça as mangas. Vamos trabalhar. Na verdade, o nosso irmão Rafael já tem nos auxiliado, já tem trabalhado conosco aqui em algumas áreas, servindo ao nosso Deus. Que você continue assim cada dia mais. Amém. Isso aí. Você que ainda não é membro, vai se preparando. O próximo pode ser você. Tá bom? Fica a dica para os irmãos. Eu quero convidá-los neste momento, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema, com base nesse texto. E o tema é o seguinte: o pecado imperdoável. Existe um pecado que é imperdoável, que não se admite o perdão, não se recebe o perdão. Mateus capítulo 12, versículos 22 a 32, um sermão expositivo, tentando então comunicar aos irmãos esse ensinamento e outros que nós podemos destacar desse texto. A palavra de Deus então nos diz, se você já encontrou, Mateus capítulo 12, 22 a 32.
Acompanhe a leitura. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Pois por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nós temos um texto que não é fácil, muito fácil de compreender, mas que nos traz esse ensinamento precioso. Aqui nós temos, em primeiro lugar, uma ação de Jesus, uma ação extraordinária, uma cura milagrosa. É apresentado diante de Jesus um homem que é cego e mudo. E o texto nos diz, sem muito rodeio, ou sem nenhum rodeio, que ele o curou. E de fato, a cura foi instantânea, imediata. Jesus não era como os exorcistas da época, que para exorcizar supostamente algum demônio, criava todo um ritual, toda uma cerimônia. Ele, com uma palavra, ele expulsava o demônio. E diz o texto que o cego e mudo passou a falar e a ver. Imediatamente o texto deixa entender. Aqui nós temos, meus irmãos, alguém com uma cegueira e uma mudeza que certamente é resultado de uma possessão demoníaca. Não é uma enfermidade natural, se é que podemos assim falar. Por que nós podemos dizer isso? Porque o evangelista apresenta para nós esse cego mudo como um endemoniado. O próprio evangelista mostra isso para nós aí no texto. E que logo que o demônio foi expulso, também imediatamente ele começou a falar e passou a enxergar também. Esse mesmo fato, esse mesmo episódio, é relatado também por Lucas no capítulo 11, versículo 14. E é interessante a informação que Lucas traz, dizendo o seguinte, que Jesus estava expelindo um demônio que era mudo. Então, era um demônio mudo que possuiu alguém que fez com que ele também se tornasse mudo. E que Lucas também diz que logo que o demônio foi expulso, saiu deste homem, ele passou a falar. Então, a possessão demoníaca, podemos subtrair daqui, sobre as pessoas, era uma das maneiras pela qual o diabo reinava. O diabo exercia o seu domínio e o seu poder no mundo, através da possessão demoníaca. E com isso, irmãos, nós podemos conhecer, saber que gerava muito sofrimento aquela ou aquele que era endemoniado. Mas não só a estes
a pessoa que era possuída, ou o demônio, ou os demônios, muitas vezes não era apenas um, gerava sofrimento não apenas ao endemoniado em si, mas também gerava grande sofrimento à sua família. A possessão maligna era então, nos tempos das Escrituras Sagradas, de Jesus Cristo, por exemplo, era a causa de várias doenças. Era a causa de descontrole emocional de muitas pessoas, descontrole psíquico e até comportamental. Alguns textos bíblicos, os irmãos já conhecem também, relatam casos assim de pessoas endemoniadas. Muitas vezes nós vemos alguns exemplos de pessoas endemoniadas que se tornavam extremamente agressivos aos seus familiares e agressivos também às pessoas à sua volta. E muitas vezes, ou pelo menos algumas que nós temos registrado na Bíblia, essas pessoas eram agressivas até ao seu próprio corpo, a si mesmas, como é o exemplo do endemoniado conhecido como Gadareno, que você encontra lá em Marcos capítulo 5. E eu quero destacar apenas essa passagem para você nesta noite, que nos diz a respeito dessa passagem. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia segurá-lo ou subjugá-lo. E olha o que diz o texto. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e diz o texto finalizando, ferindo-se com pedras, agressivos até mesmo a si próprios. O ministério de Jesus, meus irmãos, foi marcado por inúmeras expulsões públicas de demônios, e estão relatadas nos evangelhos, na Bíblia. As curas milagrosas que Jesus realizou sempre causava grande impacto às pessoas que estavam à sua volta. E observe que Jesus fazia essas curas, na maioria delas, eram realmente na presença de outras pessoas, a não ser no início do seu ministério, quando ele ainda não desejava ser conhecido de acordo com o seu propósito. Muito bem, então aqui nós temos, o texto nos revela, primeira coisa, a ação de Jesus. Uma ação que causa uma reação às pessoas. Ou pelo menos temos duas reações aqui no nosso texto. E a primeira reação que nós temos aqui, diante dessa cura milagrosa de Jesus, é uma reação de admiração. Uma coisa boa, positiva. O texto aí de Mateus nos diz que toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? E é claro, né, irmãos, para nós é compreensível e seria a reação mais lógica, mais natural. Você presenciar alguém que está sofrendo, alguém que está se martirizando, alguém que está escravizado pelo poder do demônio, possuído pelo demônio. De repente essa pessoa, milagrosamente pelo poder de Jesus Cristo, essa pessoa se vê livre. Pessoa que não falava, pessoa que não enxergava, ela volta a falar, ou passa a falar e passa a enxergar. E todos testemunham isso. Mateus relata então essa primeira reação. E ele vai dizer que essa reação, ele coloca, é de toda a multidão. Toda a multidão se admirava, está aí no verso 23. Isso aconteceu também na maioria das libertações que Jesus fez, das curas milagrosas que ele realizou. Neste caso aqui, além de dessas pessoas ficarem admiradas, elas fazem uma pergunta que é significativa. Elas começam a perguntar entre si, será que ele é o filho de Davi? Várias vezes Jesus foi tratado pelos judeus
com essa designação, filho de Davi. Lá em Mateus capítulo 29, versículo 27, capítulo 9, versículo 27, nós temos um exemplo disso. Quando dois cegos seguem Jesus e começam a clamar: tem compaixão de nós, filho de Davi. Preste atenção, porque isso é importante na concepção dos judeus, essa designação, filho de Davi. Quando Jesus faz aquela entrada triunfal em Jerusalém, se preparando para a sua crucificação, Mateus capítulo 21, versículo 9, relata que as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosanas ao filho de Davi. Mais uma vez, bendito ao que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E lá no capítulo 21, versículo 15 e 16, mais uma vez. Aqui os principais sacerdotes observam esse tratamento e, na verdade, eles vão ouvir crianças clamando, meninos, diz o texto, clamando: hosana ao filho de Davi. Mais uma vez, filho de Davi. E aí você tem uma reação curiosa aqui dos fariseus, que ouvem e eles não reagem com contentamento, com alegria. Diz o texto que eles reagem com indignação. Mateus capítulo 21, versículo 16. Eles ficam indignados. Por que será que os fariseus ficam indignados? Porque até as crianças estão atribuindo a Jesus esse título de filho de Davi. Meus irmãos, esse título, esse termo, filho de Davi, era um termo judaico usado no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento. E olha que interessante, ele era usado no Antigo Testamento para indicar o Messias. E vocês sabem quem é o Messias? O Messias, aliás, esse termo é usado até nas academias, nos cursos de doutorados, nas suas teses, para muitas vezes dizer que no Brasil temos alguns Messias, né? O Messias é o Salvador. O Messias é o resgatador. O Messias é aquele que vem, agora no contexto do Novo Testamento, libertar Israel do Império Romano, assentar-se no trono e dar aos israelitas o gostinho da liberdade, da autonomia, do poder novamente. Os fariseus, quando ouvem até as crianças dizendo: ele é o filho de Davi, ele é o Messias, os fariseus ficam indignados, porque eles não concordam com isso. Na verdade, meus irmãos, eles tinham inveja de Jesus. Assim, Mateus mostra que, primeiramente, nós temos aqui, no meio daquela multidão que testemunha essa cura milagrosa de Jesus, desse endemoniado, cego e mudo, uma reação positiva. E ele diz: essa reação positiva é da multidão como um todo, de admiração da maioria daqueles que testemunham essa cura milagrosa. Se você estivesse lá, eu tenho certeza que você estaria entre estes que tem essa reação, ou tiver essa reação de admiração, de alegria. Mas o texto nos mostra uma segunda reação. Os versículos 24 a 28, Mateus mostra uma reação de reprovação e de acusação a Jesus Cristo. O verso 24 diz que: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram, ouvindo a multidão se alegrar e dizer: será este o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isso, versículo 24, murmuram e fazem aqui uma acusação cruel, injusta. E diz assim: este que está curando aí, não expele, não expulsa demônio, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios, ou príncipe dos demônios. Irmãos, esses líderes religiosos, ao verem Jesus libertar e curar esse endemoniado, eles reagem, mais uma vez, com grande indignação, protestam e fazem uma acusação absurda a Jesus. Eles acusam Jesus de expulsar demônio pelo poder de Satanás. A palavra Belzebu, ela foi usada no Antigo Testamento. Ela era usada
como Baal-zebu. Baal-zebu era o deus dos moradores de Ecrom. Ecrom era uma cidade dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. Portanto, Baal-zebu era o ídolo dos moradores de Ecrom. Esse nome, quando foi traduzido para o grego, ele foi usado agora não mais para o ídolo dos moradores de Ecrom. Ele foi traduzido para designar exatamente a pessoa de Satanás como o príncipe dos demônios. E, portanto, os fariseus sabiam muito bem o que eles estavam dizendo e onde queria chegar. Os fariseus acusavam Jesus de estar agindo a serviço de Satanás. Eu tenho certeza que você não concordaria com essa acusação deles e nem concorda com essa acusação deles. E Jesus vai mostrar na sequência, dos versos 25 e 26, que essa é uma acusação irracional. Essa é uma acusação ilógica, não tem sentido. Jesus mostra que a acusação que eles estão fazendo, de que Jesus está a serviço de Beelzebu, ela não se sustenta. Primeiro porque não faria o menor sentido Satanás admitir Jesus para trabalhar contra ele próprio e contra o seu reino no mundo. Porque é isso que Jesus está fazendo. A cada endemoniado que Jesus expulsa o demônio, ele está destruindo o reino de Satanás. Satanás não iria contratar um inimigo à altura de Jesus para os seus serviços. A Bíblia revela, irmãos, que foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para derrotar Satanás. Quando você lê 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte final, é dito o seguinte, preste atenção, com respeito a Jesus. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto o quê? Ele diz, para destruir as obras do diabo. E foi isso mesmo. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo, portanto não faz o menor sentido acusar Jesus de estar em uma parceria ou a serviço do diabo. É por isso que Jesus declara, na sequência, no verso 25, no final, todo o reino, essa acusação que vocês estão fazendo é um absurdo. Observe por quê. Aí Jesus vai dizer, o argumento que ele vai usar. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês estão me acusando de trabalhar para Satanás, Satanás está com o reino dividido. E se o reino dele está dividido, vai deixar de existir na face da terra. Verso 26, se Satanás expele a Satanás, expulsa a Satanás, dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Portanto, aqui, meus irmãos, Jesus prova nesse primeiro argumento aqui, que essa era uma acusação sem o menor sentido. Era uma acusação falsa contra ele, e ele usa aqui um argumento lógico, nem precisou ir mais longe para destruir essa acusação. E na sequência, curiosamente, esses acusadores de Jesus vão ser transformados em acusados agora. Eles estão acusando Jesus, só que Jesus vai reverter. De acusadores, eles passam a ser acusados. O verso 27 diz, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? A palavra vossos filhos aqui, irmãos, aponta para a prática do exorcismo já nos dias de Jesus, ou até muito antes, certamente. Vossos filhos eram exorcistas dos dias de Jesus. E quando Jesus diz que esses exorcistas aqui, em outras palavras, são os filhos dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas. Porque eles são as autoridades religiosas. E esses exorcistas estão abaixo deles, exercendo a sua profissão, porque eles fazem isso por profissão, ganham dinheiro, esses exorcistas. E esses fariseus, veem eles fazerem esses exorcismos e fazem vistas grossas. Ou seja, eles concordam com esse tipo de exorcismos, ou com esses exorcistas, com a sua profissão. E é interessante quando você lê Atos capítulo 19, versículo 13, está lá claro essa afirmação. Atos 19, versículo 13 diz assim,
E alguns dos judeus exorcistas, veja que a própria Bíblia revela que haviam exorcistas, pessoas que se entregavam a essa profissão. E ele diz: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então o texto de Atos aqui, que Lucas, quem escreve, revela de maneira bem direta, ou melhor, literal, o que Jesus está dizendo. Embora as palavras de Jesus não sejam apenas literal, né? Mas envolve a todos os exorcistas, não necessariamente que fossem os filhos do sumo sacerdote, porque todos estavam sob a autoridade desses líderes religiosos aqui. Joséfo, o historiador, que é conhecido de alguns irmãos aqui, registra que na época de Jesus Cristo, havia entre os judeus muitos exorcistas que faziam da expulsão de demônios a sua profissão, como nós vimos aqui mesmo no livro de Atos. Esses são pessoas de quem Jesus está dizendo agora para os fariseus: vossos filhos. Logo, depois de Jesus dizer isso, após essa pergunta, a pergunta é, não se esqueça, Jesus está perguntando: se eu expulso por Beelzebu, por Satanás, por quem expulsa os vossos filhos? Por quem os vossos filhos, aqueles subordinados de vocês, estão expulsando o demônio? É por Deus ou é por Beelzebu de fato? Por Satanás de fato? Aqui, percebe a inversão? Na verdade, esses exorcistas aqui estão exercendo a sua profissão de exorcista a serviço de Satanás. Aliás, esse texto aqui de Atos, se não me falha a memória, é aquela passagem, depois você pode conferir, em que eles tentam sim expulsar. E eu falo aqui, na dúvida. E ele se vê aperreado diante do diabo. Percebe a diferença? Jesus está dizendo: se eu expulso por Satanás, os vossos filhos expulsam por quem? Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é uma acusação. Jesus está dizendo assim: eles expulsam por Satanás, eles estão a serviço de Beelzebu, e vocês que são os líderes religiosos estão apoiando e aprovando esse tipo de serviço prestado ao diabo, a Satanás. E aí, olha só, na sequência Jesus vai dizer para eles assim, na sequência do versículo, ele faz a pergunta: por quem expulsam os vossos filhos? E ele diz: por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Ou seja, Jesus está dizendo que no último dia eles irão perceber que eles estavam trabalhando para o diabo. E as suas autoridades religiosas permitiram que isso acontecesse. E eles se voltarão contra eles, contra os fariseus, acusando eles. Eles que acusam Jesus se tornam agora acusados por Jesus e no dia do juízo acusados pelos seus próprios filhos. Jesus afirma aqui então, meus irmãos, que esses filhos ou esses exorcistas estão sim a serviço de Beelzebu, debaixo dos olhos desses sacerdotes, desses fariseus, e que eles não os repreende, não os corrige, mas ao contrário, tinha o apoio e a aprovação deles. Por isso, Jesus diz: vossos filhos, no dia do juízo, se levantarão contra vocês, líderes religiosos, porque eles perceberão e comprovarão que agora vocês acusam a Jesus e não eram justos no seu julgamento. Assim Jesus então transforma esses acusadores em acusados. Mas aí você tem na sequência do texto, verso 28 a 30, a promessa, ou melhor, a revelação, a grande revelação de Jesus Cristo. Ele diz: é chegado o reino dos céus. Ora, se Jesus está servindo a Deus, ao Espírito Santo, se Jesus está expulsando o demônio,
o reino de Satanás está sendo destruído. Isso só significa uma coisa: o reino de Deus chegou. A expulsão de demônios não era somente uma questão de libertar pessoas endemoniadas. Era muito mais do que isso. Expulsão demoníaca nos dias de Jesus era um sinal importante. Apontava para a chegada do reino de Deus na terra. Logo, a expulsão de demônios apontava para a derrota de Satanás e a destruição do seu reino. Por isso Jesus declara aqui no verso 28. Você pode acompanhar aí. E os irmãos também nas suas casas. Ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente, olha só a revelação, certamente, sem dúvida nenhuma, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se cumpriu então o que João Batista havia anunciado no início do seu ministério, quando ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Chegou. Jesus reina. Satanás foi destruído. O seu império foi destruído. Portanto, a expulsão de demônios, meus irmãos, pela ação não de Beelzebul, mas do Espírito Santo de Deus, apontava para a obra redentora de Cristo no mundo. Esse poder redentor de Jesus é manifestado no verso 29. Quando ele dá o exemplo aí no nosso texto, o verso 29, ele vai dizer assim, onde ele diz que ele amarrou Satanás. Satanás é o valente aqui. Mas Satanás encontrou um muito mais valente do que ele. E Jesus diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Jesus está dizendo: Satanás está amarrado. Eu imobilizei Satanás e roubei os seus bens. Ele está ilustrando aqui como um ladrão faz, um valente faz. É claro que Jesus não é nenhum ladrão, mas ele é mais poderoso do que Satanás. E ele diz: roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Irmãos, cada expulsão de demônio feita por Jesus ilustra a derrota de Satanás. Jesus não veio para curar o corpo apenas. Ele veio para curar o corpo, curar a alma, redimir o mundo, redimir toda a sua criação. Jesus deixa claro aqui, meus irmãos, que a obra que ele realiza não era de Satanás, de jeito nenhum, mas de Deus. Logo, não deveria ou não devia restar dúvida nenhuma para esses homens de que Satanás estaria sendo derrotado, o seu reino destruído, mediante a chegada do reino de Deus na terra. Porém, os fariseus estavam desapercebidos. Eles não se deram conta desse fato. Eles estavam entregues à sua inveja, à sua obstinação, à sua resistência ao poder do Espírito Santo exercido através de Jesus Cristo. Eles não se deram conta de que o Rei dos Reis chegou e eles se posicionaram contra, assumiram a posição de contra ou de inimigos do Rei de Jesus Cristo. É por isso que no versículo 30, chegando ao final, caminhando para o final do texto, Jesus vai dizer: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Esses líderes religiosos, ao invés de estarem conduzindo o povo de Israel à presença do Senhor, através inclusive dos seus exorcistas, eles o afastava de Deus, afastava o povo de Deus da presença de Deus. Quem não está servindo a Jesus está trabalhando contra Jesus e contra o seu reino neste mundo. Quem não está juntando com Jesus os seus, está com o diabo, está junto com o diabo, espalhando, dispersando as ovelhas do Senhor para longe dele. Essa é a declaração
E essa declaração aqui, irmãos, aponta para a sentença final que vem nos versos 31 e 32, que é o ponto-chave desse texto aqui. Essa sentença contra os fariseus, essa condenação contra esses fariseus, revelada nos versículos 31 e 32, que é o pecado imperdoável. Jesus vai dizer para nós então no verso 31, por isso ele diz para eles e para todos, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Irmãos, a autoridade, é bom entendermos isso, a autoridade de Jesus e o poder que ele tinha no seu ministério derivava do fato, sim, dele ser filho de Deus e enviado por Deus, mas também, sem dúvida nenhuma, essa autoridade e esse poder derivava do fato do Espírito Santo lhe conceder poder e lhe capacitar a realizar a obra da redenção no mundo. Então, quando os fariseus acusam Jesus de realizar esta obra em nome ou a serviço de Satanás, esses fariseus estão acusando não a Jesus propriamente, mas a origem do poder, a origem da autoridade de Jesus que procede do Espírito Santo. A obra que ele está realizando é por meio do Espírito Santo que assiste Jesus desde o seu nascimento. E os irmãos conhecem o texto de Lucas que narra o nascimento de Jesus Cristo, assistido pelo Espírito Santo. Aliás, o próprio Jesus reconhece a assistência do Espírito Santo sobre ele. É interessante quando a gente lê Lucas capítulo 4, versículo 18, que o próprio Jesus declara, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo o texto de Isaías, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, e é dito no texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável ao Senhor. Veja que aqui ele diz, proclamar libertação dos cativos, restauração da vista ao cego. Ora, o que Jesus acabou de fazer com esse homem? Pôr em liberdade os oprimidos. Ora, o que Jesus acabou de fazer com esse endemoniado, dominado por esse demônio, que Lucas diz que era um demônio mudo. Jesus reconhece, nas suas próprias palavras aqui, que o Espírito Santo está sobre ele. A obra de Jesus, ou as obras de Jesus, meus irmãos, sobre a terra, eram repletas de bondade, de amor, de pureza, de santidade. Meus irmãos, atribuir as obras que Jesus realizou a Beelzebu, a Satanás, obras marcadas pela santidade e pelo poder do Espírito Santo, significa, meus irmãos, nada menos do que zombar, de maneira consciente e intencionalmente, zombar de Deus, zombar do Espírito de Deus. A isso Jesus chama de pecado imperdoável. É por isso que Jesus declara para esses fariseus, o pecado imperdoável desses fariseus se deu por este fato, deles atribuírem a obra do Espírito Santo, realizada por Jesus, a Lúcifer, a Satanás. Mas é bom nós entendermos o seguinte, essa atribuição, essa acusação que eles fazem, irmãos, é resultado de uma rejeição intencional e obstinada desses homens, uma rejeição à obra da salvação de Jesus Cristo. Isso é blasfêmia. Isso é pecado imperdoável. O verso 32 nos diz ainda, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. No contexto grego, da literatura grega, a palavra blasfêmia significa discurso abusivo, significa zombaria pessoal, e isso feito de maneira deliberada, intencional, propositalmente. No contexto do Novo Testamento, é interessante a gente perceber que a blasfêmia, o pecado da blasfêmia, ele não acontecia só ao Espírito Santo. Blasfemavam-se ou cometiam-se esse tipo de pecado em vários outros contextos, como, por exemplo, ao desrespeitar ou profanar o poder e a majestade de Deus. Isso é blasfêmia. A pessoa está voltada contra Deus, voltar-se contra Deus, rebelar-se contra Deus, deliberadamente, conscientemente. Não é um mal entendido, não por um mal entendido, mas de maneira consciente, se voltar contra o poder de Deus e contra Deus, e você tem isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 6, é uma blasfêmia. Quantas vezes o nome de Deus foi blasfemado? Romanos 2, 24 mostra isso. A palavra de Deus foi blasfemada. Tito 2, 5 mostra isso. A lei de Moisés foi blasfemada. O próprio Moisés foi blasfemado. Até os anjos foram blasfemados. No conceito judaico, ou seja, os judeus olhavam para as obras de Jesus, como por exemplo, quando ele disse, perdoados estão os seus pecados, eles logo gritaram, blasfêmia. Quando Jesus disse que era o Filho de Deus, eles disseram, blasfêmia. Um homem se tornar igual a Deus, querer se tornar igual a Deus, ou semelhante a Deus, blasfêmia. O que eu estou mostrando para os irmãos é que o pecado da blasfêmia não aconteceu e não acontece só em direção ao Espírito Santo, mas pode acontecer em relação ao Filho. E ele diz aqui, toda profanação, toda palavra contra o Filho será perdoada. A questão aqui é, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, é um pecado imperdoável. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, afirma Jesus aqui. Ou seja, a reação obstinada e ímpia do pecador ao poder e à graça salvífica de Deus. Meus irmãos, só resta um remédio ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E o remédio é que essa pessoa seja entregue, esse blasfemo seja entregue a Satanás, como fez Paulo em Tito 1:20, para que não mais blasfeme, porque é um pecado imperdoável. O pecado imperdoável acontece nos dias de hoje. A blasfêmia acontece nos dias de hoje contra o Espírito Santo de Deus. Pecado imperdoável é o ódio a Deus que leva a pessoa a que se atribua, por exemplo, a origem do Evangelho a uma fraude, ou em outras palavras, ao espírito maligno. É o ódio consumado, declarado, consciente, àquilo que é santo, a palavra de Deus, que é o instrumento pelo qual o Espírito Santo opera nos dias de hoje. O pecado imperdoável é, sim, a rejeição do Espírito de Deus. É o pecado da incredulidade. É o pecado daquele que fecha o seu coração para as ações poderosas e amorosas do Espírito Santo através da sua palavra, que testifica de Jesus Cristo para o mundo. Meus amados irmãos, é o Espírito Santo quem aplica
o remédio que pode curar o homem do câncer do pecado. Ele é a pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, indicada por Deus para aplicar no coração de cada pecador eleito esse remédio, a salvação. Então, se o pecador decididamente, conscientemente, resolve se opor à mensagem de Deus, ao Evangelho, não há mais esperança. Não há mais perdão. É a semelhança daquele doente que foi acometido por uma doença terminal ou uma doença muito grave, já que a doença terminal não tem remédio que cure. Mas uma doença grave, e para essa doença existe um remédio, mas essa pessoa insiste em rejeitar obstinadamente, conscientemente. Qual vai ser o resultado dela? A morte. Queridos irmãos, a cegueira dos fariseus, a sua obstinação declarada, a sua rejeição intencional, levou a este pecado. Blasfêmia contra o Espírito Santo, ao ponto de atribuírem a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo ao poder maligno, imundo do diabo. Eles estavam determinados a rejeitar Jesus e a rejeitar o Evangelho. Quantas pessoas você talvez tenha pregado o Evangelho hoje? E essa pessoa destemidamente, deliberadamente, conscientemente, se opõe ao Evangelho, rejeita o Evangelho, ofende o Evangelho, blasfema contra o Evangelho, contra o Espírito Santo de Deus. Certa vez um pastor, num ofício fúnebre, ministrando a palavra de Deus, uma palavra evangelística, enquanto ministrava, e creio, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa entre os participantes que estavam ali, naquele ofício fúnebre, reagiu com indignação, com protestos, gritando, dizendo: o que ele está falando? Quem ele pensa que é? Que bobagem é essa? São atitudes assim, meus irmãos, que indicam que pessoas no nosso tempo continuam, à semelhança dos fariseus, cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas pessoas estão rejeitando o único remédio capaz de curar a sua enfermidade. E se rejeitam assim, de maneira consciente, deliberada, só lhe resta uma coisa: a morte. Serão entregues a Satanás, porque não tem outra saída. O pecado imperdoável é rejeitar os meios da obra salvífica do Espírito de Deus no mundo. O Espírito Santo continua agindo hoje, e ele está a serviço da palavra. É a palavra o seu instrumento. Rejeitar a palavra de Deus deliberadamente, intencionalmente, rejeitar a pregação do Evangelho, como resultado da iluminação do Espírito Santo, do uso do Espírito Santo, ou da obra do Espírito Santo, ministrada por pregador, rejeitar com ódio, rejeitar com oposição ferrenha, é blasfemar contra o Espírito de Deus. Mas, irmãos, a nós que, pela misericórdia e graça de Deus, não somos blasfemos, porque temos a palavra como a nossa única regra de fé e prática, é bom que voltemos os olhos para o oposto do que seja blasfemar. O contrário de blasfemar é amar. O contrário de blasfemar é abraçar, é aceitar, é ter o prazer, o imenso prazer
de ter em suas mãos, na sua mente e no seu coração, a palavra do Senhor. O contrário de blasfemar, para mim e para você que é crente, é honrar o Espírito de Deus, é honrar o Pai, é honrar o Filho, através de uma vida de amor e de obediência ativa à palavra do nosso Deus. É isso que eu e você devemos fazer. Continuar levando adiante essa palavra como instrumentos do Espírito de Deus, que Ele use a mim e a você para levar a sua palavra ao mundo, mas que nós mesmos sejamos e continuemos a ser o modelo, o exemplo do que seja não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Que Deus aumente cada vez mais essa chama do amor de Deus pela palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Que o Espírito Santo lhe capacite a amar e a servir ao Senhor da igreja. Amém. Vou pedir ao nosso liturgo que faça a oração final e logo após impetrarei a bênção. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, o Senhor se entregou por nós. O Senhor habitou esta terra, deixando a tua glória, se fez carne. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Carne, Deus homem e Senhor de tudo que existe. O Senhor é o dono de tudo que há, por isso o Senhor nos ensina por meio da tua palavra que o Senhor domina sobre toda a natureza. O Senhor não só domina sobre toda a natureza, como o Senhor nos mostrou nessa noite, que também domina sobre os espíritos. Domina sobre a vida espiritual, como assim domina sobre a nossa vida. O Senhor é cabeça sobre nós, e tornando o Senhor Deus Senhor da nossa vida, nós partilhamos da mesa que o Senhor nos deixou. Lembramos hoje do teu sacrifício, da tua morte e ressurreição. Lembramos, ó Deus, que esse marco, que é esse tipo de Cristo, o pão e o vinho, nos lembra, Senhor Deus, de que o Senhor, do ato que o Senhor fez maravilhoso, em nos resgatar, e também nos lembra, Senhor Deus, que é até a tua volta. O Senhor regressa, Senhor. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. Hoje somos renovados espiritualmente. Somos saciados, Senhor Deus, pela sede de justiça, de fé, de amor, de zelo e esperança no Senhor. Pai Santo, dá-nos, ó Deus, essa fidelidade ao Senhor, até o teu retorno, semana após semana, ano após ano. E assim, Senhor Deus, nos conceda a alegria do teu retorno. Pai querido, direciona-nos como igreja, direciona-nos como servos do Senhor a vencer a nós mesmos, nossos pecados, e a vencer também este mundo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto. Nesta noite, queremos agradecer especialmente aos que nos visitam, os irmãos que não são membros da igreja estão conosco. Mas também dizer a você que é membro que estamos felizes pela sua presença conosco, juntos, cultuando ao nosso Deus. Tenho certeza que estaremos no céu para sempre, viu? Novo céu, nova terra. Vocês vão ter que me aturar lá também. Quero desejar a todos uma boa semana, mas não sem antes lembrar aos irmãos que nós temos
conforme o nosso rito, uma assembleia agendada para o dia 27 de dezembro, último domingo de dezembro, às 9 horas da manhã. Precisamos eleger um presbítero e um diácono. Então, a você que não vai viajar, precisamos que você esteja aqui conosco impreterivelmente, às 9 horas da manhã. Estamos receiosos de não haver quórum, né? Mas sabemos que muitos irmãos não vão viajar. Então, pedimos que você nos ajude nisso, como membro da igreja, viu, Rafael? É agora dever e obrigação de participar, inclusive das assembleias. Irmãos, porque quem vota não é o pastor, quem vai votar é vocês, são vocês que vão escolher o presbítero e um diácono. E conforme o conselho determinou no rito, hoje é o último dia para indicações. Esta assembleia é por conta do vencimento do mandato do nosso irmão presbítero Daniel e do nosso irmão diácono Elton. Então os dois venceram os mandatos e o conselho precisa proceder novas eleições. Se você quiser indicar um ou outro ou algum outro irmão da igreja, você precisa consultá-lo, perguntar para ele se ele aceita. Você vai anotar num papel. O nosso secretário está viajando já a essa altura, né? Então ele não teve condição de preparar aquela fichinha, mas você pode fazer isso. Anote num papelzinho, anote o nome do seu candidato e anote assine e põe a data que você está indicando. Entregue para mim ou para um dos presbíteros também. Mas se você quer fazer isso ainda, precisa fazer hoje, antes de você ir embora para a sua casa. Ok? Muito bem. No mais, desejamos aos nossos irmãos que não são membros da igreja ainda uma ótima semana.